E o Vila Nova que acabou não conseguindo se manter na liderança da Série B. É crise? É caos? Que nada. Confere comigo a repercussão nesse vídeo aqui. Mas antes, não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar. Na descrição aí dos produtos, eu deixei esse belo fone aqui, ó, QKZ AK6, que é justamente o fone de ouvido que eu uso. Preço baixo e qualidade lá no alto. E adquirindo esse produto, você dá uma força também para o nosso trabalho, porque a gente ganha uma comissãozinha, beleza? Vamos começar o material aqui falando do Vila Nova, um Vila Nova que mandou na partida, teve volume, mas não conseguiu matar o jogo. Foi literalmente isso, o Vila Nova que sai à frente no placar, mas acaba tomando um empate no final. Mas eu quero destacar aqui a fala do De La Torre pedindo desculpas pela suspensão dele e também a fala do Guto Ferreira, que inclusive fica um pouco desconfortável em dado momento ali da coletiva. Queria pedir desculpa primeiramente com a minha atitude, o que eu fiz foi completamente errado. A gente que é jogador tem que passar exemplo e tenho filhos, então para mim foi vergonhoso o que eu fiz. Peço desculpa aos torcedores, ao clube, já falei internamente, mas externar também. Atitude de caba macho, né? Isso aí. Assumiu a responsabilidade, inclusive créditos aí dessa coletiva aí, pergunta aí pro Igor Santiago, da Band News. Tava suspenso, né? Então vem voltando de uma lesão no joelho, depois já voltando, depois logo em seguida já tendo a suspensão, então muito tempo sem jogar, mas eu tava me cobrando bastante para poder voltar. Eu voltei, pude fazer gol, ajudar a equipe de alguma forma. Então, mas a gente que esse resultado a gente sai triste, né? Porque a gente estava ganhando com um a mais, tomar um gol de contra-ataque no final do jogo é um balde de água fria, né? Então a gente tem um clássico agora no final de semana, é descansar, pôr a cabeça no lugar, não desconfiar, não ter dúvida no trabalho. Guto, Ana Lívia do Futebol 62, agora após um gol que joga um banho de água fria no elenco, é um clássico pela frente. Como recuperar a moral desses jogadores para um jogo tão importante? Nossa, acabou o mundo. Acabou o mundo. Tomamos um gol, acabou. A moral que eles têm, dignidade de ter lutado o tempo todo. E não foi a primeira vez que aconteceu com a gente nessa temporada. A moral que eles têm, dignidade de ter lutado o tempo todo. E não foi a primeira vez que aconteceu com a gente nessa temporada. Aconteceu fora de casa com o Sport. Nós levantamos a cabeça e fizemos uma sequência depois da partida do Sport. Então o grupo já mostrou do que é capaz e vem mostrando jogo a jogo do que é capaz. Vai ter muitos outros jogos como esse. Muitos outros. Não vai parar só nesse aqui, não. Não pensa que vai ser uma luta fácil. Até agora não tivemos nada fácil e vamos continuar tendo dificuldades, sim. Porque é uma competição extremamente competitiva, disputada. E a gente tem que ter a consciência que não tem nenhum super time. O Vila não é um super time, é um time que quer muito, que entrega muito, que tem qualidades, e não tem nenhum outro que é muito melhor do que o Vila. Tem outros bons times também, e todos competem dentro de uma proximidade muito grande. O que vai fazer a diferença é tudo que o Vila está deixando dentro de campo de esforço, de companheirismo, de energia e de qualidade também. E tudo que eles vêm treinando para poder fazer melhor, sempre um pouco melhor na próxima vez. Vai acontecer situações punitivas como hoje. Nós acabamos sendo punidos. Mas mérito também para o Atlético, que dentro da estratégia deles, conseguiram acertar uma bola lá e fazer o gol deles. Acontece, né? Por exemplo, contra o Ceará foi o inverso. O Vila tava 2 gols de diferença e foi buscar o resultado. Isso é futebol, né? O gostoso do futebol é justamente isso. E essa capacidade de entender e digerir da melhor forma possível. Aí, eu sempre, quando eu falo do Guto, eu falo sobre essa parte positiva dele, né? Rapidamente ali, ele corta uma intenção, né, de falar que foi balde de água fria, apesar de ter sido, sim, um resultado difícil de engolir, né? Porque se você olhar,
o time estava na frente no placar, marcou o gol aos 20, 25 minutos por ali, né? Um belo gol, inclusive, do João Vieira pro Marquinhos Gabriel pro De La Torre. Tava com um jogador a mais na partida desde o início do segundo tempo. E aí, Bruninho, no final lá, nos 41 minutos, foi e fez o gol de empate. Mas o Guto sempre muito positivo, sempre entendendo muito como é que funciona a competição. Porque muitas das vezes, quando chega um personagem igual o Guto, né, no time, e aí pega uma fase muito boa, assim como o Vila tem pego aí, é ainda um dos times invictos dentro da competição, que ainda não perdeu juntamente com o Sport, a torcida fica com aquela sensação de que é meio que obrigação vencer, né, dentro de casa, ainda mais da forma que foi. Mas pode ver que rapidamente ele consegue contornar ali a situação, justamente para o time não sentir. O Vila que teve 68% de posse de bola, um volume gigante de jogo, né, nessa partida. Então, ele consegue fazer do limão ali uma limonada e analisar o copo meio cheio, ao invés de analisar o copo meio vazio, já preparando sim o time para o clássico contra o Goiás, que acontece na rodada 8, né, às 16 horas do dia 9, no sabadão. Então, sabadão, às 16 horas, nós teremos Goiás e Vila na Serrinha. Então o Guto já se mostra aí bem positivo para esse jogo. Bola para frente, foi mais ou menos assim, né? Bola para frente, acontece, ainda mais na Série B. O Vila que começa então a rodada 7 na liderança, com Fortaleza. A Fortaleza venceu, né? Venceu o jogo contra o Goiás por 4-1, foi a 14 pontos. O Vila, caso vencesse, iria a 15 pontos e retornaria à liderança de forma isolada, mas com o empate que tomou no finalzinho aí, o time ficou ali com 13 pontos, tinha 12, foi a 13 pontos e caiu para a quarta colocação. Ainda assim, né? Tá lá no topo da tabela, atrás de São Bernardo, Sport e o líder Fortaleza, que tem 14 pontos. Vila Nova, juntamente com o Sport, são os únicos times que não sabem o que é ser derrotado nessa Série B. Então a fase do Vila é bem interessante. E nesse sábado agora, dia 9 de maio, às 16 horas, na Serrinha, nós teremos o clássico goiano, Goiás e Vila Nova. De um lado, o Goiás que vive uma fase ruim, né? E o Vila que entrou numa região mais estável ali. Há 2 jogos não vence na Série B. Então os dois entram aí em busca de retomar a vitória na competição. Com certeza o Vila num cenário bem melhor, né? Uma diferença aí de 6 pontos de um para o outro. Então vai ser um jogo aí bem bacana de ver. Um jogo que, mais uma vez, deve ser um jogo daquele jeito, né? Que vai mexer com as estruturas internas dos clubes e também externas dos torcedores aí, com certeza em busca do resultado. Vai valer a pena a gente estar daqui acompanhando. Pra quem não sabe, eu sou torcedor do Goiás, né? Meu lado torcedor vai torcer pro meu Verdão e o lado da geração de conteúdo aqui, vou tentar pegar cada detalhe pra vocês. Fechou, galera? Tamo junto, então. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso material. Se tiver o botãozinho de hypar aí, hypa também o nosso conteúdo. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu demais e até o próximo material.